Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos visitam. Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor, a fim de prestarmos culto ao seu nome. Então, eu queria chamar você, meu amigo e irmão que está aqui conosco, para que juntos, num só coração, numa só mente, com uma só intenção, que juntos nós possamos estar aqui para cultuar o nome do Senhor. Então, vamos devagar, mudando a frequência. Agora a gente vai sair de qualquer outra frequência que não seja o culto ao Senhor. Então vamos colocar os nossos corações, as nossas vidas nesse sentido. Então os irmãos e amigos são todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar prosseguindo nessa jornada de purificação. É o tema dessas conferências que nós tivemos o privilégio de começar ontem, quando estamos glorificando ao Senhor pela passagem do 53º aniversário da nossa igreja. Então vamos colocar os nossos corações, as nossas mentes no culto que é devido ao nome do Senhor, de modo que são todos muito bem-vindos à casa do Senhor para prestar o culto que só ao seu nome é devido. E nós vamos, nesse momento, ouvir o prelúdio e vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Aproveita esse momento para você se aproximar do Senhor em oração, sintonizar sua mente no culto que nós estaremos prestando ao Senhor. Levantai-vos, queridos irmãos e amigos, vamos fazer essa leitura em Mateus, capítulo 5, os versos 23 a 24. Vamos ler a uma só voz. Vamos lá? Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar a oferta. Vamos orar ao Senhor. Convido o pastor Ângelo que nos dirija ao Senhor nessa oração de intercessão. Querido Deus, Pai eterno, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por esta oportunidade em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui celebrando mais um ano de vida da tua igreja. Aceita, Senhor Deus, o culto que estamos te prestando. Aceita, Senhor Deus, a nossa gratidão, a gratidão do nosso coração, por sermos partes deste teu rebanho aqui neste lugar. Que o culto desta noite seja agradável a cada um de nós e seja perfeito em louvores e adoração diante de ti. Que o teu Espírito Santo nos conduza e que saiamos daqui, Senhor Deus, satisfeitos espiritualmente, mediante a porção da tua palavra que nos será ministrada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda em pé, nós vamos estar agora cantando, louvando ao Senhor por meio dessas músicas. Agora, eu desafio você a cantar, não só com os lábios, mas a cantar com o coração e pensar no que você vai cantar. Nós vamos estar bem dizendo o nome do Senhor com 3 cânticos: Aleluia, Hosana, Reina em mim e O Segredo do Viver. Cante com o coração, meu irmão. Vamos bem dizer, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor nesse momento.
Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos para tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos, ó, por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te,
Ainda de pé, irmãos, nós vamos recitar todos juntos o nosso tema, que está ali na tela, todos juntos, com a voz forte, vamos recitar o nosso tema? Avivamento, uma jornada de purificação. Mais uma vez, avivamento, uma jornada de purificação. E foi essa jornada que nós começamos ontem à noite, com a mensagem do pastor Sidney. Aqueles que aqui estiveram, tenho certeza que foram edificados pelo que nós ouvimos. Ontem o pastor Sidney já iniciou nos lembrando e nos trazendo à mente algumas posturas que precisam ser mudadas nesse caminho, nessa busca pela purificação, por um avivamento que nós tanto queremos para a nossa igreja. É isso que nós vamos continuar refletindo nessa noite. Nós vamos ler todos juntos agora o nosso texto, nosso versículo tema, que se encontra em Oséias, capítulo 10, versículo 12. Leamos. Semeai justiça para vós, colheis segundo a misericórdia, lavrai o campo virgem, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. E é com isso em mente, com essa busca por avivamento, por santificação, que nós vamos cantar o nosso hino escolhido para a conferência Filhos da Luz, número 390 do nosso Dinário para o Culto Cristão. Amados do Senhor, vivei com fé, amor e retidão, vivei para seu louvor. Já tendes certa vossa herança, cantai alegres da esperança, cantai alegres da esperança. Andando em luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugir de todo mal, com santo zelo caminhai aos céus, a casa paternal, a toda hora vigiando, e sempre o tempo aproveitando, e sempre o tempo aproveitando. Andai na luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio certo e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados. Estai então bem preparados, estai então bem preparados, vivendo em luz, filhos da luz, quando ao final chegar o vosso bom Senhor. Bendito o servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando ao Deus de luz, ao Deus de luz. Teremos um momento de oração e eu convido os irmãos a sentar de 3 em 3 e nós faremos então estes 3 pedidos, colocando-os diante do Pai. E o primeiro pedido, eu quero que os irmãos leiam comigo o primeiro pedido. Está ali. Então vamos juntos? Então está trabalhando a nossa palavra, que sejamos constrangidos a não falar aquilo que é desprezível,
aquilo que é malicioso. Então, vamos trabalhar essa área da nossa vida. Número 1, número 2 e número 3. Número 1, você tem 1 minuto para dizer para Deus que nós precisamos ter dele a bênção de ter os nossos lábios santos ao Senhor. Após 1 minuto, eu peço o Ricardo, que vai orar a Deus pelo mesmo pedido. Quem vai me ajudar com o microfone? Eu peço, Ricardo, então, que após 1 minuto dos irmãos estarem orando, você vai orar pelo mesmo pedido. Senhor, santifica os nossos lábios. Número 1, você tem 1 minuto. Neste momento, ó Pai, entregamos as nossas vidas, Senhor, a Ti, ó Pai, para que Tu possas, com Teu Espírito, Senhor, nos incomodar, ó Pai, a sempre buscar a Tua santidade, ó Pai, a cada dia caminhar em direção a Ti, ó Pai. E por isso, ó Pai querido, que Teu Espírito possa, Senhor, nos incomodar se de alguma forma falamos aquilo, Senhor, que não vem de Ti, ó Pai, que não vem, Senhor, de um princípio daquele que Te segue, ó Pai, que Tu possa, Senhor, admoestar-nos, ó Pai, Tu não possa corrigir-nos, ó Pai, para que possamos ser testemunhas vivas, Senhor, de Ti aqui na terra, ó Pai, para que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e ver, Senhor, que somos diferentes, ó Pai. Amém. Este é o meu pedido que eu faço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler o segundo pedido? Todos? Que Deus nos ajude a manter relacionamentos saudáveis. Depois da palavra, os nossos relacionamentos. Vamos orar ao Pai, que nos ajude a sermos puros nos nossos relacionamentos. E eu vou pedir a Emília que após 1 minuto você ore pelo mesmo motivo. Senhor, ajude-nos a santificar o nosso relacionamento. 1 minuto, número 2. Senhor Deus e Pai, continuando na Tua presença, Senhor, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja incomodando os nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, ter um bom relacionamento para com os nossos irmãos,
que o Senhor esteja quebrando toda barreira que o inimigo possa estar colocando entre nós, ó Pai, para que nós possamos ser um, Senhor, para edificar a Tua casa, Senhor. Esteja conosco com os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Número 3, qual é o terceiro pedido? Nós vamos orar pelo pastor Sidney Rosa. Deus falou a nós ontem através dele e falará a nós hoje novamente através do pastor Sidney Rosa. E nós vamos estar orando, pedindo ao Pai que cubra o pastor Sidney com a sua graça, com seu poder, com a sua misericórdia, com a sabedoria divina, para que sejamos mais uma vez abençoados. Após 1 minuto, o pastor Ernestino virá aqui ao microfone e vai estar orando pelo pastor Sidney Rosa e pela mensagem que nós vamos receber. Número 3, 1 minuto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos primeiramente manifestar a nossa gratidão pelo privilégio que nós temos de juntos adorarmos ao Senhor. Ó Deus bendito, nesta hora tão sublime, tão importante em que vamos ouvir a Tua palavra, nós queremos rogar que o Teu Espírito Santo esteja usando de forma poderosa o Teu servo, pastor Sidney, de tal maneira, Senhor Deus, que as nossas vidas sejam impactadas, de tal maneira, Senhor Deus, que ao sairmos deste templo, nós saiamos com novos propósitos diante do Senhor. Pai bendito, Pai amado, nós rogamos que o Senhor esteja derramando mesmo a Tua unção sobre o Teu servo, para que a palavra, ó Deus, saia profundamente revestida do Teu poder e assim penetre no mais íntimo dos nossos corações. Nós oramos assim agradecidos e em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, após a leitura bíblica, Nayara vai estar louvando ao Senhor. Então eu os convido a colocar-se em pé neste momento e nós vamos fazer a leitura conforme está distribuída. Nayara pode aproximar-se e logo depois ela vai estar louvando ao Senhor nosso Deus com a mensagem musical. Então assim diz o texto da palavra de Deus: digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferiram. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Que Deus aplique essa poderosa, preciosa e bendita palavra nos nossos corações em Cristo Jesus. Os irmãos podem sentar e nós vamos louvar ao Senhor com esta mensagem musical.
estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos recebendo desde sexta-feira, ontem, o pastor Sidney Rosa. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista em Araguari, pastor onde Elaine trabalha. E nós temos o privilégio de tê-lo recebido, de ter falado a nós ontem e falará a nós mais uma vez. E como disse ontem, nós estamos contentes porque ele veio e está aqui para transmitir o recado de Deus para os nossos corações. E nós estamos aqui para ouvir o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, através do pastor Sidney Rosa. Nós vamos orar por ele agora e pedir ao Pai que nos direcione sobre isto e que transmita ao nosso coração aquilo que vem do coração de Deus. Pai de amor, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, que nós te agradecemos pela oportunidade que temos de exaltar e glorificar o Teu santo nome, de bendizer ao Senhor pelos Teus feitos em nosso meio e pela oportunidade que nós temos de mais uma vez aprendermos do Senhor. Então nós pedimos a Tua bênção sobre o pastor Sidney Rosa e o Senhor o toma em Tuas mãos para transmitir a nós aquilo que o Senhor já tem colocado em seu coração. E queremos, Pai, que os nossos corações por mais uma vez sejam impactados com o poder da Tua palavra. Nós oramos agradecidos pelos Teus feitos e pela necessidade que temos, onde o Senhor já está trabalhando, dos consertos em nossa vida. Então edifica-nos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe o pastor, no nome de Jesus. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. É um prazer enorme estar participando dessa festa comemorativa dos 53 anos de organização desta igreja. Ontem eu saudei esta igreja em nome da Primeira Igreja Batista de Araguari. Mais uma vez eu saúdo os irmãos, sintam-se cumprimentados, felicitados através da minha pessoa. Eu tenho certeza, disse isso ontem, que os irmãos em Araguari estão orando por nós aqui, orando por essa igreja. Nós somos parceiros aí na obra missionária, a primeira de Araguari com a primeira de Sobradinho. Estamos ali trabalhando juntos na frente missionária no Distrito do Amanhece, através da missionária Elaine Santana, que foi enviada por Deus através desta igreja. Portanto, nós nos sentimos felizes e alegres em estarmos aqui com os irmãos nesta noite, Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos trazer à nossa memória o versículo 14, belo versículo, Deus falando aos nossos corações. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu vou fazer a leitura deste versículo, os irmãos podem permanecer assentados, e a partir deste versículo nós vamos continuar a nossa jornada de purificação, tendo como alvo receber o avivamento espiritual que o próprio Deus Pai deseja derramar sobre as nossas vidas, sobre a igreja dele aqui na face da terra. E o texto sagrado nos afirma, o próprio Deus falando através da palavra revelada e registrada nas Sagradas Escrituras: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, meus irmãos?
Que Deus abençoe essa palavra lida em nossos corações, conforme o nosso irmão pastor Washington já orou. Eu não sei se todos estavam aqui ontem, eu creio que alguns estavam e começaram essa jornada conosco. Eu fui bem claro, objetivo, dizendo o seguinte, que essa jornada não vai terminar no final dessa conferência, ou do aniversário, da comemoração do aniversário desta igreja. É uma jornada que só vai terminar quando nós formos recebidos na glória celestial, quando nós formos, enfim, glorificados no Senhor. Mas é de extrema importância nós entendermos que Deus deseja derramar esse avivamento sobre a igreja dele aqui na face da terra. E a igreja dele somos nós, eu e você, que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, batizados no Espírito Santo. Temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas para nos conduzir, nos guiar, nos ensinar toda a verdade. Dessa forma, orientados pelo Espírito Santo, nós vamos seguindo a vontade, a orientação de Deus aqui na face da terra. E nós não vamos cumprir a nossa missão, nós não vamos terminar a nossa carreira espiritual com êxito, se de fato nós não tivermos uma vida verdadeiramente avivada, uma fé viva, um amor real, intenso, verdadeiro, apaixonado por Deus, pela igreja, pelos perdidos, um comprometimento sério, real, enfim, uma fidelidade a toda prova. Se nós não buscarmos avivamento diariamente para as nossas vidas, nós não teremos êxito em nossa missão aqui na face da terra. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos tentados a desanimar. Damos o primeiro passo, examinamos os nossos pensamentos à luz da palavra, buscamos o perdão conforme fizemos ontem. Eu creio que os irmãos que estiveram aqui fizeram já a limpeza de hoje dos pensamentos que entristecem o Espírito Santo, e não só cuidaram dos pensamentos, mas também cuidaram das atitudes que estão por trás das nossas ações. E muitas vezes, meus irmãos, com muita frequência, nós somos tentados a queimar a largada. Nós damos o primeiro passo, damos o segundo, e de repente nós nos vemos assim um pouco desanimados, mas até então eu vivi assim, minha vida cristã foi assim, o meu jeito de ser igreja foi assim. Será que vale a pena eu me dedicar tanto, me empenhar tanto para conquistar essa plenitude espiritual na minha vida cristã? Meus irmãos, nós podemos desanimar se o fundamento da vitória estiver em nós. É uma jornada, é uma corrida, é uma trajetória desafiadora. Mas veja bem, o fundamento da vitória não está em mim, não está em você. Não vamos conseguir nem dar a largada nessa jornada de purificação. O fundamento da nossa vitória está em Cristo Jesus. Pelo menos por 4 razões eu tenho que colocar isso, para que você então entenda que a nossa vitória sobre o pecado, a vitória da nossa santificação está em Cristo Jesus. Primeiramente, Ele não apenas nos salvou para morar na glória, Ele habita em nós e derrama diariamente do poder dele sobre as nossas vidas. É no poder de Cristo, é na força sobrenatural de Cristo em nós que nós vamos vencer diariamente o poder do pecado. Tanto é que a Bíblia diz, lá em Romanos 6,14, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque estamos debaixo da graça, é na força de Cristo, no poder de Cristo, que nós venceremos o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre os meus pensamentos. O pecado não tem mais domínio sobre as minhas atitudes, porque Cristo me dá o poder diário necessário para vencer o pecado. Além de estar morando em nós, meus irmãos, nós não precisamos ficar debatendo contra os maus pensamentos e as atitudes erradas, porque nós não somos mais escravos de maus pensamentos, pensamentos pecaminosos, muito menos de atitudes erradas diante de Deus. Olha só o que a Bíblia diz: pois sabemos que o nosso velho homem, velha natureza, natureza corrompida, foi crucificado, esse velho homem foi crucificado com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos de maus pensamentos. Ora, muito menos de atitudes erradas. A minha natureza,
a minha carne, a minha natureza caída, aquela que eu herdei de Adão, os nossos pais, ela já foi crucificada com Cristo. A sua maior luta na busca desse avivamento será contra a sua própria natureza corrompida. A sua carne não quer. O Espírito Santo quer, a sua carne não. Mas você vai avisar para a sua carne que ela já foi crucificada com Cristo. E que você não é mais escravo de maus pensamentos, pensamentos impuros, e muito menos escravos de atitudes que entristecem o Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, conforme nós vimos ontem. E além do mais, meus irmãos, nós vamos vencer diariamente o pecado se nós permitirmos que Cristo viva em nós. Paulo declarou isso: olha, estou crucificado com Cristo. Acabou, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, a vitória sobre os maus pensamentos, sobre as más atitudes, a minha vitória está no Cristo que vive em mim. E essa vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Agora, olha só, se Cristo vive em mim, através de mim, não mais o eu, o próprio Cristo vai ter domínio sobre os meus pensamentos, seus pensamentos. O próprio Cristo vai ter domínio sobre as nossas atitudes. E depois, meus amados, por fim, é só continuar vivendo em Cristo. Colossenses 2,6 diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Nele que nós vamos ter condições de caminhar em santidade de vida. Nele receberemos esse avivamento abençoado e abençoador que vem da parte do Senhor. A nossa vitória, meus irmãos, a vitória desta igreja que tem vencido há 53 anos e vai continuar até a volta de Cristo, amém? A sua vitória, a minha vitória não está em nós, na nossa força humana. Por favor, você vai queimar na largada essa trajetória, essa corrida. A nossa vitória está em Cristo Jesus. É com esse fundamento que nós vamos tratar de duas áreas importantes nas nossas vidas, nessa busca de avivamento espiritual. Verdadeiro avivamento espiritual, não é aquele do Paraguai, não é aquele avivamento pirata, não é aquele avivamento apenas de forma, de exterior, de formatação, de liturgia movimentada ou não movimentada, nada disso. É aquele avivamento que desce direto do trono de Deus, invade os nossos corações no bom sentido da palavra e se irradia por todas as áreas do nosso ser, de tal forma que nós tenhamos uma vida plena, completa, abençoada e vitoriosa em Cristo Jesus. Meus amados, nós vamos tratar hoje a respeito da purificação do nosso linguajar. Muitas vezes nós não experimentamos a presença poderosa de Deus, nem mesmo a plenitude do Espírito Santo, porque nós não tomamos cuidado no uso do nosso vocabulário. Olha só o que Deus diz, e já foi lido aqui no programa, e eu vou reler para os irmãos, Mateus 12:36, mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens, os seres humanos, haverão de dar conta de toda palavra ociosa ou inútil que tiverem falado. Irmão Gessel, pensei, dia 1º de janeiro, agora eu completo 50 anos, se Deus permitir. E eu tentei imaginar quantas palavras eu já emiti em meio século de existência. E qual seria a percentagem de palavras emitidas, proferidas? Irmão Gessé, qual seria a percentagem desse total que eu tento estimar? Que foram ociosas e inúteis aos olhos de Deus. E o que mais me pesa no coração, não sei como Deus tem tudo registrado lá, Ele é Deus. Eu vou dar conta de todas as palavras emitidas pelos meus lábios, como os irmãos. Logo, meus irmãos, nós percebemos que Deus está atento ao que falamos, ao que proferimos, ao que pronunciamos, ao que
opinamos. O nosso cuidado no linguajar precisa ser diário. Por isso, primeiramente, nós temos que tirar dos nossos lábios toda a palavra torpe, obscena, tola, imoral e inconveniente. A palavra disse isso, os irmãos já leram aqui nessa noite. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Torpe que promova destruição, palavra apodrecida, palavra sem vida, inútil. Não haja também obscenidade, nem conversas tolas, tome cuidado com isso, nem gracejos imorais, imoralidade, nem que são inconvenientes. Tira tudo isso dos seus lábios e coloque no lugar ações de graças. Aí sim, aí nós estamos cuidando detidamente do nosso vocabulário diariamente. Deus nos deu a capacidade de comunicação. A nós, seres criados semelhantes a Ele, só nós temos essa capacidade de produzir ou de expressar nossos pensamentos. Contudo, meus irmãos, se nós distrairmos, se a desatenção tomar conta do nosso coração, da nossa mente, nós começamos a emitir palavras torpes, tolas, obscenas, imorais e, diz a palavra de Deus, inconvenientes. A nossa cultura está carregada de palavras com essas características. Você vê televisão, ouve rádio, no seu ambiente de trabalho, na hora do cafezinho, depois da aula, antes da aula, o bate-papo ali no Facebook, ali naquelas situações todas, a gente vai sendo influenciado por essa cultura marcada por palavras com essas características aqui, destruidoras. A nossa vigilância, meus amados, nós que queremos agradar a Deus, receber esse avivamento, deve ser total em vigiar. Nada de piadas obscenas. Tira isso do seu vocabulário de uma vez por toda. E não estimule outros a contarem. Pastor, eu não conto, eu só ouço. Não, talvez você até estimula. Conta aquela outra. E aquela que você contou aquele dia? E de repente você está com o seu vocabulário todo contaminado e carregado de impurezas. E via de regra, meus irmãos, nesse descuido nós tomamos o nome de Deus em vão, colocamos Cristo nas nossas brincadeiras. Conversas tolas, gracejos imorais, inconvenientes, está lá o nome de Cristo, às vezes, Deus, colocamos o nome de Deus, que era usado com tanto zelo na velha aliança, uma pena especial para escrever Yahweh, Elohim. E a gente, às vezes, brinca com esse nome santo, e depois buscamos um avivamento espiritual. Meus irmãos, acabou, nada de palavrão. Palavras de baixo calão. Cuidado com as gírias, algumas são saudáveis, até o uso em determinados ambientes, situações. Mas se traz impurezas para o nosso vocabulário, rechacemos. Nós queremos substituir tudo isso por ações de graças ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Tiremos também dos nossos lábios toda palavra enganadora, toda palavra mentirosa. A mentira nos impede de experimentarmos esse avivamento espiritual. Não mintam uns aos outros, diz Colossenses 3,9. Visto que vocês já se despiram do velho homem, isso é coisa da velha natureza. Contaram a mentirinha para se dar bem, contaram a mentira para fugir de uma situação embaraçadora, contaram a mentirinha para tentar agradar alguém. Isso é coisa da velha natureza, isso é coisa da velha vida. Antes da regeneração em Cristo, você mentia para o cônjuge, para os filhos, para o patrão, para o empregado, para o professor, não fez o trabalho e diz que fez.
Só assinou, diz que você redigiu, pesquisou, a gente vai contando mentiras, fraudando documentos para se dar bem, conseguir benefícios junto ao Estado, ao governo. Vamos fazendo compromissos, votos, e nós mentimos quando nós não cumprimos com a nossa palavra. Meus irmãos, nós não podemos mentir uns aos outros, isso é uma prática do velho homem. E nós temos um exemplo na Bíblia que devemos levar em consideração quando nós somos tentados a mentir. Barnabé, membro de uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, numa época em que os irmãos tinham um coração liberal, vende lá a sua propriedade, coloca oferta aos pés dos apóstolos. Um casal vê e percebe o que causou na igreja aquela atitude de Barnabé. E com a motivação errada, eles pensam: olha, Safira, meu bem, nós temos uma chacrazinha aqui perto da cidade, vamos vender, e vamos fazer como o Barnabé fez, colocar aos pés dos apóstolos, só que a gente está meio apertado, a gente retém parte do dinheiro, entrega a outra parte, dizendo que foi o valor total da chácara vendida. Assim eles acordaram, combinaram, fizeram. Só que naquele dia, o senhor Ananias foi mais cedo para o culto. Dona Safira ficou em casa cuidando das obrigações. Chegando lá, meus irmãos, chega com aquele ar de santidade, com aquela postura evangélica cristã, e coloca lá o valor aos pés dos apóstolos. Pedro pergunta: e aí, Ananias, você conseguiu vender aquela chácara? Consegui, irmão Pedro, pastor Pedro, apóstolo Pedro. Por quanto? X está aqui. Estou colocando todo o valor da venda, consagrando tudo ao Senhor. Meus irmãos, olha só a palavra daquele pastor, daquele apóstolo Ananias. Por que encheu Satanás teu coração? Você não mentiu aos homens, você não mentiu à igreja, você não mentiu à liderança, você mentiu ao Espírito Santo. Meus irmãos, o juízo de Deus foi implacável contra aquela mentira. O homem caiu morto na hora. Tem gente que diz: pastor, estamos no século 21, uma mentirinha, todo mundo mente. Tudo bem, se você quiser correr o risco, você vai colher o fruto. A mentira manda a contar, e às vezes com juros altíssimos. Recolher o corpo de Ananias, mas sem o espírito dele dentro. 3 horas depois chega a esposa. Chega lá, toda animada, toda feliz, querendo louvar a Deus. Irmã Safira, por quanto foi vendida aquela chácara? Por X. Oh, minha irmã, por que vocês entraram em acordo para mentir? Está aí, as pessoas que carregaram o corpo do seu esposo para o sepultamento, está lá no necrotério da cidade. E eles vão levar também o seu. Imagina o desespero que bateu no coração daquela mulher. E ela caiu sem vida na hora. Não tiveram cuidado de guardar os lábios da mentira. Gente, toma cuidado com isso, por favor, nós somos o povo da verdade. E se mentimos, temos um sério problema de integridade na nossa vida, que precisa ser devidamente tratado diante de Deus. Palavras obscenas, torpes, imorais, nem pensar. Palavras mentirosas, muito menos. E também não pode existir também palavras murmuradoras, queixosas, sendo pronunciadas por nós, filhos de Deus, que somos abençoados diariamente. Esse foi o problema dos nossos irmãos na velha aliança. E não se queixe, murmurem, reclamem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O povo da velha aliança reclamou de Deus, da provisão de Deus. Eles não souberam reconhecer a graça de Deus
suprindo todas as necessidades na caminhada por aquele deserto. E quando Deus abençoava, ao invés de ação de graça, Senhor, muito obrigado por esse saboroso maná. Senhor, muito obrigado por essa água deliciosa que brotou dessa rocha. Não. Reclamavam do que deixaram lá no Egito, as verduras, os pepinos, os legumes, a água fresca. Meus queridos, por causa da murmuração que veio acompanhada da incredulidade, depois aquele povo andou em círculo durante 40 anos. Você sabe o que é andar em círculo durante 40 anos? É você ter um projeto de vida e você não sai do lugar. Você tem um alvo, você tem um objetivo, mas você reclama tanto, você murmura sem motivo, que você não decola. Já viu pessoa assim? Você não alça voo, você não sai do lugar, você derrapa. Às vezes é na vida afetiva, às vezes é na vida financeira, às vezes é na vida espiritual, às vezes é até na profissional. Você vê outros avançando, crescendo, desenvolvendo, conquistando, mas você não tem nos seus lábios ações de graças. Você reclama da casa, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do cônjuge, reclama dos filhos. Se faz sol, você reclama. Se chove, você reclama da igreja, do pastor, dos liderados. Você reclama do trabalho, você reclama do alimento. Quantos aqui agradeceram o café da manhã que tomou hoje? Quantos aqui? Louvado seja o nome. Não precisa mostrar, não, mas só para pensar, quantos aqui agradeceram aquele prato de comida na hora do almoço? A janta se jantou. Quantos aqui já agradeceram os 53 anos de caminhada desta igreja? Meu querido, varra a murmuração dos seus lábios. Tire isso do seu vocabulário diário. Não reclame do que você ainda não tem. Agradeça sinceramente o que Deus coloca diariamente na sua vida, que seja o maná. Agradeça de coração. Eu me lembro bem, me veio agora agradecer o maná. Meu pai falece aos 37 anos de chaga no coração, deixa uma viúva com 6 filhos, o mais velho eu, sem responsabilidade nenhuma, 13 anos. Só depois de 6 meses que ela recebeu a pensão. Morávamos lá no fundo da primeira igreja batista em Araguari. Meus irmãos, tinha dia que era só o arroz branquinho. Talvez por isso eu como pouco, viu, irmã? É história de vida. De repente, o filho do irmão Américo Alves chegava lá. Irmã Maria, papai mandou aqui esses tomates e alguns ovos. Meus irmãos, que festa a gente fazia com aqueles ovos. Que alegria a gente tinha em comer aquele arroz. Não mais só, agora tem um tomatinho picado. E quando tinha limão no pé, quando chegava da escola, lá 11h30, 11h40, a gente fazia aquela limonada para diminuir a fome e a gente poder dormir. Ah, meus irmãos, eu nunca vi a minha mãe reclamando disso. E nós aprendemos com ela a não reclamar daquilo que não tem, mas agradecer o pouco que a gente recebe. Hoje, se não come um sanduíche no McDonald's, os filhos dão birra. Hoje, se não come aquela picanha naquele restaurante, no bloco tal, na quadra tal, não sei lá onde, emburra, dorme irritado. Meus irmãos, ações de graças. Nós temos que tomar também cuidado com a palavra caluniosa ou difamadora. Efésios 4:31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia. Palavras emitidas que denigrem a reputação do próximo, do semelhante. Diz a palavra de Deus, bem como de
toda a maldade. Uma trágica tendência da igreja nesses últimos dias, meus irmãos, é perder um tempo enorme com brigas, divisões, e muitas vezes sem fundamento nenhum, tudo por causa de palavras caluniosas, fofocas. O ministério enfraquece, aquele outro afasta, a igreja vai perdendo a sua força, tudo porque alguém criticou, movido por hostilidade. Não é uma crítica construtiva, elas têm espaço, sim, precisamos delas, mas crítica destrutiva promove divisão, enfraquecimento, a bênção não desce, o avivamento não acontece, o poder espiritual vai embora, a autoridade desaparece, porque nós somos caluniosos ao emitir os nossos pareceres sobre pessoas ou situações. Meus irmãos, tomemos cuidado com todo e qualquer tipo de palavra que tenha essa direção. Cuidado com seus juízos de valores, cuidado com suas opiniões, e depois que a reputação de alguém é manchada, para tirar essa mancha, misericórdia, não dá para recolher as penas, os irmãos conhecem a história, depois que são lançadas ao vento a respeito de determinada pessoa, determinado casal, determinada família. E por causa disso, meus irmãos, a igreja vai extinguindo o espírito, vai abafando o espírito, vai impedindo, olha só, impedindo, é uma palavra até difícil de ser colocada, mas a Bíblia diz, não extingai o espírito, não apague o espírito, com um vocabulário marcado, com conversas marcadas por calúnia e difamação. Meus irmãos, nós precisamos de fato parar, pensar e observar. Até esse momento, eu tenho tido cuidado no uso do meu vocabulário, dessa maravilhosa capacidade de comunicação que o nosso Criador nos deu, essa capacidade de elaborar ideias, expressar essas ideias, pensamentos através de palavras. Se vamos dar contas, no dia do juízo, de toda a palavra emitida, ociosa ou inútil, eu acho que a gente tem que parar e pensar. Eu acho. E aqui a gente aprende com o jovem lá da velha aliança, triste, desanimado, morreu seu líder político, ele vai ao templo, como os irmãos estão aqui nesse templo, mas aquele dia foi diferente. Eu acho que devido ao quebrantamento, à tristeza, os olhos dele, desse jovem, esses olhos foram abertos, e de repente ele percebe o Senhor assentado num alto e sublime trono, e toda a glória em torno do Criador, os anjos num coral maravilhoso louvando. Ele percebe que a glória, a majestade desse Deus que está aqui, enchia a terra, e os anjos entoavam em uníssono, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E a mensagem entrou no coração daquele rapaz. Às vezes Deus tem que repetir, gente, eu sou santo, santíssimo, por favor, me adorem com mais santidade, me representem aí com mais santidade. Eu avalio tudo, esquadrinho tudo. E o rapaz acordou. Senhor, ai de mim, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros. E aquele rapaz frequentava o templo desde os 12 anos de idade. Não perdia uma festa religiosa daquela nação. Mas tinha essa fraqueza. Não cuidava da pureza dos seus lábios. Eu disse, Jessé, tenho medo da percentagem.
de palavras inúteis e ociosas que eu já pronunciei. Mas quando eu olho para Isaías, meu coração descansa em paz. Porque Isaías diz: olha, eu também habito no meio de um povo de impuros lábios. Talvez seja influência deles. Mas ele não está nesse momento jogando a culpa no povo. Ele está reconhecendo a sua fraqueza nessa área. E os irmãos sabem do restante da história. Um dos serafins vai lá no altar do sacrifício e pega uma tenaz. Com a tenaz traz uma brasa viva, flamejante, e toca nos lábios daquele rapaz. E é declarado que o pecado dele foi perdoado. E a impureza, a iniquidade saíram daqueles lábios. 30 segundos, fecha seus olhos, curva sua cabeça, 30 segundos, só 30 segundos, 30 segundos, para você fazer uma avaliação completa dos seus lábios. Tem piada, tem palavrão, usa o nome de Deus em vão, mente de vez em quando para se dar bem, murmura quase sempre, Qual o seu problema no uso das palavras, do vocabulário, dessa capacidade tão maravilhosa que Deus te deu para falar a verdade, para ser sincero, para emitir palavras que transmitem graça a outras pessoas, para louvar ao Senhor? Quantas vezes você já mentiu para o seu cônjuge, para a igreja, para o seu patrão, para os seus alunos, para o seu professor, para o seu avô, para a sua avó? Quantas vezes você já mentiu e não consertou com Deus, e vem acumulando mentira? É tempo de avivamento. Pai eterno, nós estamos na tua presença. A começar de mim, toca nos meus lábios, como o Senhor tocou nos lábios daquele jovem chamado Isaías. Toca nos lábios de cada pessoa que está aqui nesta noite. Meu Deus, nosso Deus, nós ansiamos por um verdadeiro avivamento espiritual. Nós queremos isso, ansiamos isso, nada mais do que isso, para te agradar, porque te amamos, queremos caminhar com o Senhor, queremos viver na plenitude da tua presença, do teu poder, da tua autoridade. Pai, lave os nossos lábios com o precioso sangue de Jesus Cristo. Limpe, Senhor, completamente o nosso vocabulário. Tire tudo aquilo que entristece o teu Santo Espírito. Nós oramos com a certeza da vitória em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, pensamentos, atitudes, palavras, relacionamentos. É outra área que nós também precisamos cuidar, verificar. E muitas vezes nós não experimentamos a plenitude de Deus, porque nós não observamos os nossos relacionamentos e deixamos coisas mal resolvidas para trás. E a primeira área que nós temos que cuidar, meus irmãos, estarmos atentos, é acertar os nossos ponteiros com aqueles queridos irmãos com quem nós tivemos algum problema de relacionamento. Olha só o que Jesus disse, já foi lido aqui também nessa noite. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, não é você contra ele, deixa o envelope de dízimo sobre a mesa, ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois você volte, coloque a sua oferta, coloque o envelope de dízimo no gasofilácio. Pastor, não exagera, meu querido, não sou eu. É o Senhor da igreja, é o seu Salvador, que depois de nos salvar, nos ensina a viver de tal maneira que Deus se agrade. Se eu quero ser um vaso de bênção, e levando o meu dízimo, de repente eu lembro que eu tenho um problema pessoal com o Bruno. No último ensaio do louvor, eu o agredi, ou ele me agrediu, não aceitou a minha afinação, e eu não concordei com ele, e a coisa pegou, e o tempo fechou, e eu fui para casa, e ele foi para dele. No domingo ele até tocou, e eu toquei.
Mas se eu lembro que eu não resolvi isso, por favor, deixe o dízimo dentro da Bíblia, a oferta missionária. Vai no Bruno, Bruno, me perdoa. Eu estou com meu coração cheio de amargura e ressentimento, mas eu te ofendi. Se o Bruno perdoar, amém. Se ele não perdoar, ore por ele. Diante de Deus, você pode oferecer o seu sacrifício, a sua expressão de gratidão e fidelidade, ao colocar o dízimo ali no gasofilácio. A sua oferta será aceita. Você não perderá poder e autoridade espiritual. Coisa simples, né? Coisa que aos nossos olhos passa batido. Você não vai extinguir o Espírito Santo que habita dentro de você, vai se alegrar, você vai ser cheio de alegria, amor, plenitude, avivamento. Será que tem alguém aqui que ainda não acertou os ponteiros com algum irmão, alguma irmã, algum pastor, algum líder, e vem levando a vida, como diz aquela música popular, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas não é o Espírito Santo que está te levando, é a sua carne, é o pecado. E Deus não quer isso, Ele quer derramar um verdadeiro avivamento espiritual. Meus irmãos, e a melhor maneira é perdoar todas as pessoas que nos ofendem. Não importa quantas vezes ela já pisou no seu calo, no seu pé, mas perdoe. É difícil, eu sei. Olha para Jesus, estava lá na cruz. Pai, perdoa esse povo, eles não têm noção do que estão fazendo. Ninguém pediu perdão para Jesus, ninguém levantou, Senhor, meu voto foi pela tua crucificação, mas eu te peço perdão, está perdoado, meu querido. Não, Jesus perdoou, perdoa, Pai, intercedeu diante de Deus, perdoa esse povo. Sabe por quê, meus irmãos? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, olha que coisa perigosa para a nossa vida espiritual, para a nossa saúde espiritual. Se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pronto, sem o perdão de Deus, como é que nós vamos fazer nessa existência? Vai só acumulando pecado. Não desce perdão, e você vai ficando se arrastando, você vai, e pecando, e a sacola vai enchendo, a mala, a mochila, o bolso, a alma. Você pede perdão, mas continua com sentimento de culpa, você está adoecendo. Toma remédio, nada resolve, vai ao médico, piora. Tem sessões com o pastor no gabinete, mas também não resolve. Ouvi um testemunho maravilhoso hoje. Uma irmã disse, pastor, eu não sabia que o não perdoar era tão prejudicial assim. Não foi na vida dela, foi na vida de uma amiga que não perdoava o ex-esposo, porque dava um tratamento diferenciado ao filho. No dia que ela perdoou, sem ele pedir perdão, o telefone toca. Sabe quem era? O ex-marido, pai do filho, convidando para uma conversa, para uma visita. Tudo mudou a partir do momento em que essa mulher liberou perdão aonde? Por que reter? Meus irmãos, havendo perdão, as nossas orações chegam ao trono da graça de Deus. Havendo perdão, nós bloqueamos o nosso coração contra a raiz de amargura, blindamos. E a raiz de amargura arrebenta com a vida da pessoa. Vem ressentimento. Isso acaba com sua vida espiritual. É em Cristo que você vai vencer isso. É em Cristo que você vai ter capacidade de liberar o perdão e conviver pacificamente com todas as pessoas. Meus irmãos, outra área também delicada que nós descuidamos é o nosso relacionamento com a família da fé. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos a congregação, ou a igreja, ou o ministério, como é costume de
alguns infelizmente vão abandonar a família. Não tem como. A gente, como pastor, tem vontade de segurar todos, não tem? Eu fico com o coração apertado quando alguém diz: puxa vida, pastor, nós batizamos tanto, mas perdemos muito mais. Eu queria segurar todos, se eu pudesse. Eu queria ter 100% ali. Mas a Bíblia já falou: alguns vão, infelizmente, abandonar. Não devem ser exemplos para nós. E quanto mais a gente percebe que o dia se aproxima, aí que nós precisamos estar mais juntos ainda para encorajamento mútuo, estímulo às boas obras, estímulo à prática e vivência do amor. Agora, a pessoa vai negligenciando os cultos regulares da igreja, vai abandonando a comunhão fraternal e vai tirando a mão do arado gradativamente no serviço ao Senhor. A bênção não vem, o milagre não acontece, a cura não é realizada, o avivamento não é derramado de maneira abundante, porque eu estou sendo negligente no meu relacionamento com a igreja, que no dia da minha aprovação para o batismo eu fiz votos de fidelidade ao Senhor, fidelidade à igreja, fidelidade no serviço, fidelidade na entrega dos dízimos, fidelidade na frequência dos cultos, e com o passar do tempo eu vou negligenciando, achando que nada disso afeta a minha caminhada com Deus. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem ficar em casa, assistir ali o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, mandar o patrocínio e parar por ali. Ou então aquela oferta para o outro ministério, e colocar o copo d'água em cima da televisão, ou ali perto do computador, e entrar no site de alguma PIB, aí de algum lugar desse país, e achar que isso substitui a comunhão com os irmãos. Não, meus amados. Olha só, o caminho do avivamento, da bênção e da vitória. Oh, quão bom é o modelo bíblico! Que os irmãos vivam em união via internet, via Face, via Twitter. Não, não é comunhão real, virtual. Eu não sinto, eu não toco, eu não abraço, eu não choro, não olho de 3 em 3, não ouço os problemas dele, eu não vejo os olhos dele, eu não sinto o peso da voz dele, eu não ouço se ele está afinado ou está desafinado, não que isso prejudique, eu não tenho comunhão. Isso é negligência, meus irmãos, isso é negligência. Por favor, veja a televisão, use a internet, sempre que possível, mas não deixe que nada disso substitua a sua presença aqui, nos cultos regulares da igreja. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? É como o orvalho que desce do monte Hermon, é como o óleo que desce a cabeça, corre pela barba de Arão e chega lá na orla das vestimentas. Olha o final desse texto. Ali, olha só, ali o povo unido, comprometido, amor fraternal, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não tem garantia de bênção aonde não há união, ajuntamento, congregação. É claro que Deus abençoa individualmente. Entra no quarto, fecha a porta, tudo bem, mas o entrar no quarto, entrar lá na internet, não substitui a comunhão nos cultos regulares da igreja. Ainda que a igreja não seja dos seus sonhos, e não existe isso aqui, existe a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai voltar para buscar um dia, da qual eu e você, pela graça, fazemos parte. Cuidado com o seu relacionamento com a igreja. Não deixe nada mal resolvido, não deixe nada sem tratar. Trate, reavive. Avivamento é tornar vivo aquilo que já está vivo, mais vivo ainda. Se está morto, precisa de ressuscitação ou ressuscitar. Mas só pode ser avivado aquilo que está
vivo. Avivamento é para os vivos, lavados, transformados pelo sangue de Jesus. Como é que está o seu relacionamento com a igreja? Com o Ministério de Jovens, com a MCA, se tiver, União Missionária de Homens, Ministério de Música, Ação Social, Evangelismo, não sei qual é o seu dom, qual é o seu ministério, mas, por favor, mantenha esse relacionamento saudável. E, por fim, meus irmãos, uma área delicada, delicadíssima, que nós não damos tanta atenção, que são os nossos relacionamentos familiares. De maneira muito resumida, os irmãos já sabem o dever de casa. E o plano de Deus para a família é sucinto, objetivo, claro. Nós temos aí pilhas de livros sobre a família. A gente vai em Colossenses, tem um resumo lá em 4 versículos, 5 versículos. Primeiro, o marido, ame a sua esposa, como Cristo ama a sua igreja e se entregou por ela. É o projeto de Deus. Marido, seja o cabeça, o líder da sua esposa e de toda a sua família. Pronto. Não tem complicação, tem, meus irmãos? A gente traz um preletor, já fiz isso, pastor Washington, 4 dias falando sobre família, para falar, marido, ame a sua esposa, de maneira incondicional, sacrificial, se for necessária, esteja atento às necessidades da sua família, nutra todos, seja o líder, o sacerdote. Você não é super-homem, mas você sabe para onde vai e leva a sua família com amor e na dependência de Deus. Isso é liderar. E liderar com amor. Esposa, seu relacionamento com o esposo. Submissão, só isso. E não precisa explicar aqui que submissão é a luz da palavra de Deus. Assim como a igreja é submissa a Cristo, vós, esposas, sejam submissas em tudo ao seu marido. Respeite o seu marido. Seja uma adjutora, auxiliadora que esteja ao lado dele para cumprir aquilo que Deus colocou na vida dele e da família. Você é uma incentivadora. Ele está se esforçando, ele está trabalhando, ele está se dedicando. Ele é crente, tem seus defeitos, mas respeite, tenha paciência. Seja alguém que está do lado para incentivar, dar força, orar juntos, sendo exemplo para os filhos. Pais, eduque os seus filhos com amor, disciplina, em toda a doutrina do Senhor. É educação por meio de treinamento e disciplina. E dá trabalho, meus irmãos. Hoje eu ouvi 2 pais conversando a respeito de um jogo. Falei, meu Deus, achei que era só lá em casa. Não é fácil. Educar filhos hoje talvez seja um dos maiores desafios da história humana. Tenho uma filha de 23 anos e um filho de 19. A filha mais comprometida com a obra, o filho nem tanto, até receio que ele já esteja com um certo esfriamento na fé. Senhor, me dê sabedoria, porque agora ele tem 19 anos. Eu não posso castigá-lo, eu não posso impor, não posso fazer chantagem, eu não posso ameaçar. Eu tenho que viver o que eu prego, pelo menos tentar. Agora o ensino é muito mais através do exemplo. Sabe por que eu penso nisso, meus irmãos? Porque eu sei que se não tiver um relacionamento saudável com os meus filhos, com a minha esposa, todos nós que estamos aqui, o avivamento não vai ser o quê? Você pode ser a pessoa mais comprometida, mas se você não cuidar dessa área, a Bíblia chega até a dizer que as nossas orações como esposos são interrompidas quando nós não vivemos a vida comum do lar. E não tratamos as nossas esposas como vasos mais frágeis, porque nós dependemos da mesma graça. Lá afirma, meus irmãos, que a nossa oração é interrompida. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Agora imagine só nós, líderes dos nossos lares, sacerdotes das nossas famílias, com a comunicação interrompida com o Criador. A gente não vai chegar a lugar nenhum.
E às vezes nós não vamos levando de qualquer jeito. Filhos, eu não posso deixar vocês de lado, porque vocês também querem um avivamento. Filhos novos, filhos adolescentes, jovens, filhos adultos que ainda temos pais. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento na Bíblia com promessa. Duas coisas importantes aí. Primeiro, para que você vá bem nos estudos, na saúde, na profissão, na vida afetiva, no trabalho. E depois vocês têm a oportunidade de viver longos anos aqui na face da terra. Tem filho travado, não passa no vestibular, não encontra oportunidade de emprego, e quando encontra, não para no emprego. Sempre está dando problema de saúde. Mas a ver como é que ele trata, às vezes, o pai e a mãe. Como é que ele honra o pai e a mãe? Relacionamento adoecido que precisa de tratamento. Relacionamento que pode ser curado pela graça de Deus. Perceberam, meus irmãos, que essa área também precisa ser cuidada diariamente. Lembrem do início, a vitória não está em você. A vitória não está em mim. A vitória está em Jesus Cristo. Meu querido, como é que está o seu relacionamento? Primeiro com os irmãos da família da fé. Você tem perdoado todas aquelas pessoas que ofendem, machucam, de alguma forma, te afetaram? Você, de fato, tem um relacionamento saudável com a igreja do Senhor, a família da fé? Como é que está o seu relacionamento como esposo, esposa, pai, mãe, filho, filha? Como está a saúde dos seus relacionamentos? Nós lemos aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo está aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, tiver essa capacidade, tira toda arrogância, soberba do coração, conforme vimos ontem, se humilhar e orar. Uma das marcas do avivamento genuíno é a oração fervorosa, que parte de um coração contrito e quebrantado, e orar, e me buscar, como nunca buscou antes, e tiver a disposição de consertar o que precisa ser consertado, se converter dos seus maus caminhos. Tira as palavras torpes do seu vocabulário, tira a murmuração dos seus lábios, tira a mentira dos seus lábios. Trate os seus relacionamentos com Deus. Trate o seu relacionamento com os irmãos, com a família da fé. Trate os seus relacionamentos com a família aos olhos, à luz da graça de Deus. Se o pastor Washington permitir, eu gostaria de pedir, porque esse assunto é tão sério, a gente acompanha famílias, igrejas, e se não for derramado um avivamento espiritual, eu não sei o que vai ser da família, Mateus, pastor Mateus. Família evangélica, não estou nem apontando lá para fora. Tantos divórcios, tanta rebeldia entre pais e filhos, tanta desonra. Se o pastor permitir, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de joelho nesse momento. Vamos clamar, meus irmãos, avivamento não desce, não acontece, não é realizado, sem nós abrirmos o nosso coração, a caixa preta do nosso coração e deixar o Senhor, pelo Espírito Santo, vasculhar e ter a devida coragem, depois dessa confrontação com a palavra, a devida e necessária coragem de buscar desse Deus santo, 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 o perdão. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Esse Deus santo deseja ouvir a minha oração, a sua oração, o nosso clamor. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, quaisquer que sejam eles, não importa a área, o tamanho, há quanto tempo você não trata.
eu perdoarei e sararei o seu coração. Sararei os seus lábios de toda e qualquer palavra obscena, torpe, imoral. Curarei os seus lábios da mentira, curarei os seus lábios da murmuração, curarei os seus lábios da calúnia, da fofoca, do mexerico. Eu vou curar os seus lábios e colocar neles um cântico de louvor, ações de graças, palavras que transmitam graças àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Meu querido, minha querida, é tempo também de curar o seu relacionamento com a igreja, com algum irmão, com alguma irmã, com alguma família, com algum pastor. Não deixe nada para trás, não deixe nada mal resolvido. Tenha coragem de tratar e depois buscar a reconciliação. Se você tem sido negligente em frequentar, em participar dos cultos regulares desta igreja, da igreja que você faz parte, peça perdão agora, para que você tenha poder, autoridade, plenitude do Espírito Santo, o amor seja avivado no seu coração, compromisso, comprometimento. Meu querido, minha querida, é tempo de cura, só virá o avivamento depois que Deus operar cura nos nossos relacionamentos. Esposo, peça perdão a Deus. Se você não tem amado ou liderado a sua família, se você tem sido negligente, peça com coragem, reconheça isso. Deus vai te abençoar, vai te curar, vai te capacitar. Você é um pai perfeito, um esposo perfeito, da mesma forma, irmã. Peça perdão a Deus. Você, filho, filha, que não tem honrado os pais, desrespeitado, não tem obedecido, não tem ouvido os conselhos, as orientações, os direcionamentos. Peça perdão, senão você vai travar tudo na sua vida, e o que é pior, você vai entristecer o coração de Deus e não vai acontecer nenhum avivamento espiritual na sua vida. Pais que têm sido negligentes também na orientação e educação dos filhos, peça perdão. Não existe pai, mãe perfeitos, mas pais, mães saudáveis que dependem do Espírito Santo. Pai eterno, nós nos prostramos na Tua presença. Cremos absolutamente que o Senhor está aqui entre nós. A Tua palavra é viva, eficaz, penetrante, vai lá no íntimo de cada um de nós. Mexe com algumas coisas que nós não gostaríamos mais de mexer, mas que não foram tratadas ainda, ó Pai. Meu Deus, nós confiamos no Teu amor curador. Confiamos também na Tua graça restauradora. Nós cremos que Teu Santo Espírito habita dentro de cada um de nós. Pai eterno, derrama cura nesta noite, restauração, perdão gracioso para os nossos lábios. Aliás, voltamos aos nossos pensamentos. Nos perdoe, ó Pai, limpe completamente a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes também. Trata novamente, ó Pai. Faça uma faxina no nosso íntimo. Meu Deus, os nossos lábios, nos purifique, nos dê capacidade, sabedoria para usá-los da maneira que agrade ao Senhor. Meu Deus, os nossos relacionamentos, às vezes nós nos embaraçamos tanto, perdemos tantas bênçãos maravilhosas do Senhor, não experimentamos um genuíno avivamento, Senhor, por falta de sabedoria nos nossos relacionamentos. Senhor, cura também os nossos relacionamentos. Casais casados que estão aqui vivenciando problemas, conflitos, meu Deus, cure esse relacionamento. Cure também, ó Pai, o relacionamento nos casais de noivos, namorados. Meu Deus, se houver pais aqui também com problemas de relacionamento com os filhos, filhos com problemas de relacionamento com os pais, Senhor, trata, Senhor, os nossos relacionamentos. Pedimos perdão também ao Senhor. Peço perdão, Senhor, se tenho falhado como esposo, como pai, como filho também em relação à minha mãe ainda viva. Oh, meu Deus, me perdoe.
Perdoe também os meus queridos irmãos que estão clamando aqui, ó Pai. Meu Deus, derrama, nós queremos continuar essa jornada. Não na nossa força, não temos capacidade, mas na força e no poder que vem do Teu Filho amado. Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga, graças a Deus. Pode levantar, por gentileza, e eu devolvo a palavra ao nosso pastor Washington. Irmãos, vamos nos colocar em pé e nós vamos estar cantando neste momento o hino Compromisso. E logo depois nós vamos dar as informações finais e o encerramento do culto, quando estamos nos dirigindo para a quadra, onde ali nós teremos uma confraternização dos 53 anos que hoje estamos completando enquanto igreja. Vamos louvar ao Senhor. E se tua voz eu ouvir e teus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei. Eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer teus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Meus irmãos, mesmo em pés, deixa-me dar
a seguinte informação: amanhã nós vamos nos encontrar às 9 horas da manhã aqui para a EBD. Às 3 horas da tarde, nós vamos sair com a carreata aqui da Igreja Ebenezer, na quadra 6. Não é isso, pastor Inestino? E nós gostaríamos de que os irmãos pudessem priorizar de fato esse momento para a comemoração do Dia da Bíblia. E foi sugerido que fosse feito faixas, etc., que cada pessoa pudesse ter no seu carro algo alusivo à Bíblia. Então, 3 horas aqui em frente à Igreja Ebenezer, naquele ginásio que tem ali, em frente à Igreja Ebenezer, nós vamos nos reunir. Estamos concluindo o culto e nós vamos então nos dirigir para a quadra, tá bom? Agora, eu quero neste momento orar. Eu vou convidar aqui aqueles irmãos que estiveram 53 anos atrás, no dia em que a igreja foi organizada. Eu quero convidá-los que venham aqui à frente, por favor. E quando vejo o Mário Gomes com terno, imagino ele de terno há 53 anos atrás. Então eu convido os remanescentes da organização da igreja para vir aqui à frente neste momento. Como é o nome do Vavá? Poderá vir aqui. Eu fico feliz pelo Mário Gomes vir aqui à frente. Pode subir aqui. E estou seguro, a mão esquerda que é a mão do coração, né? Estou seguro de que o seu nome será de um todo arrolado outra vez em nosso meio. Mas nós estamos contentes, meus irmãos, porque são os remanescentes de 53 anos atrás. Então, para nós isso é gratificante. E eu louvo a Deus pela vida destes irmãos. Você também estava aqui há 53 anos? E você foi da organização há 53 anos, né? Né? Muito bem, nós vamos orar. E a gente poderia deixar para depois, né? Já está um pouquinho atrasado. Aqui, porque o pessoal estão todos aqui, muitos não sabem do que eu vou falar, e é bom que... Só um pouquinho, só vou lembrar só. Eu gostaria, hoje foi um dia de sábado, no dia 8 de dezembro de 59, que estávamos reunidos na Vila Mauri, e eu tenho na mente todos os membros daquela igreja da época, que muitos já se foram, e inclusive essa semana, 2 deles que fizeram parte já partiram. Era a filha de um dos nossos irmãos, que era 11 filhos, 8 mulheres e 3 homens. Então, para quem conheceram aqui a Ana, filha do irmão Joaquilino, ela partiu, e o Jonas Martins, filho, que era cunhado dela, partiram esse ano. Então, eu tenho todo na mente as famílias e alguns nomes dos filhos deles, entendeu? A primeira família, eu vou falar do Joaquilino, que tinha 11 filhos. A segunda, o que foi meu sogro depois de 2 anos da igreja organizada, Manuel Júlio do Nascimento, Vicente Cizenando, Jeová Quintino da Silveira, que a esposa dele é membro desta igreja. Eu não estou lembrado do nome da irmã, mas ela sempre faz parte aqui ela faz parte da igreja e está aqui no nosso meio. E muitos outros que já partiram, inclusive o irmão do Luiz, da irmã José, que partiu também esses dias, faziam parte da igreja Expedito. E eu lembro bastante do nome de todos eles. Eu não vou citar nomes para não tomar muito tempo, porque nós já estamos no fim do culto, mas foi um grande dia para nós,
quando reunimos a igreja foi reunido os irmãos para organizarem a primeira igreja batista do Planalto. Pastor José Leitão de Albuquerque foi pastor, Eunice, na época, foi a primeira secretária da igreja, e também a Miriam, foi a primeira filha apresentada na igreja aqui, o primeiro bebê apresentado aqui na igreja, pelo pastor José Leitão de Albuquerque. Então eu tenho assim essa recordação e louvo a Deus por isso. Eu sou muito grato a Deus, eu tenho minha convicção que Jesus Cristo nunca saiu do meu coração e não sairá, porque quando eu aceitei Jesus, não aceitei para brincar, eu aceitei para ser meu Salvador, e creio que todos aqueles que aqui estão aceitaram para essa finalidade. Hoje eu estou um pouco triste aqui na igreja, porque 53 anos de aniversário, foi a primeira vez que eu vi essa igreja vazia. Sempre foi cheia, nunca faltei um aniversário da igreja. E sempre conheci a igreja lotada, dia do aniversário. Parece que alguns dos irmãos não gostaram do aniversário da igreja. Que Deus abençoe a todos e que dê muita vida ao nosso pastor, para que ele possa sempre estar alegre e cheio de saúde para trazer a mensagem do nosso Salvador. Muito obrigado. Nós vamos orar neste momento, querido Deus e Pai que estás nos céus. Nós te agradecemos porque a história da nossa igreja é uma história viva no poder do teu nome. O Senhor tem abençoado rica e poderosamente ao longo destes anos o trabalho vitorioso que a igreja realiza. E nós podemos declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te louvamos porque as tuas mãos esteve presente em todo o tempo e permitiu, Senhor, que estes irmãos pudessem chegar até o presente momento para ver a belíssima história ainda sendo contada. Ajude-nos, Pai, daqui para frente, porque decidimos por um avivamento. Decidimos por uma jornada de purificação em nossas vidas. E nós queremos concluir esta conferência com o projeto da continuidade, de trabalhar o nosso modo de viver, de fazer, de entender todas as coisas, a fim de que tudo possa exaltar e glorificar o teu santo nome e fazer o nome de Jesus conhecido sobre todos. Obrigado pelo culto desta noite. Nós oramos agradecidos, abençoando a cada irmão no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero convidá-los para dar a meia volta, ir para a quadra, e lá nós teremos um lanche à espera. Agora, os irmãos chegando lá, vai aguardar o momento de nós dissermos, todos poderão se servir. Então não deixe as crianças abrirem os envelopes, abrirem as coisas, aguarde quando a voz de comando disser, é hora de nós comermos. Então podemos nos